O tema da nossa aula de hoje é aprendendo a ler mapas. Então, o que são os mapas? Sempre tem a curiosidade de saber a respeito de como começou a produção, a confecção dos mapas, qual a sua utilidade, quais os elementos são usados para que saibamos ler o mapa. E além do mais, a sua importância. Então, o mapa ele é de extrema importância para conhecimento do espaço no qual vivemos. Os homens sempre tiveram essa curiosidade de conhecer o lugar onde vivem. E respondendo à primeira pergunta, os mapas, da definição do que são os mapas, são representações gráficas. Então, as representações gráficas, ela pode ser a representação de um fenômeno. Pode ser fenômenos da natureza, fenômenos sociais. Então, os fenômenos pode ser representado graficamente. Por exemplo, as formas de relevo de um estado, você pode estar reproduzindo através de um mapa. Então, o que esse mapa representa? Ele reproduz? Ele representa a superfície da Terra ou de parte dela de um ponto de vista vertical. É como se você estivesse num patamar superior, num plano superior, e estivesse olhando este mapa, né, numa visão de cima. Porque o mapa estará no plano. O que eles costumam representar? Costumam representar as características naturais ou sociais. Então, as características de relevo, clima, vegetação são características naturais. As características sociais pode ser um mapa de urbanização, de população, dados demográficos, né? E aí são os mapas sociais. E eles sempre vão refletir os aspectos de localização, distribuição, extensão e conexão. O que isso significa dizer? São categorias importantes para quando a gente vai analisar qualquer fenômeno geográfico. Então, se eu vou abordar uma temática, ele tem uma localização específica, ele se conecta com outros aspectos, outros fenômenos, há uma extensão da dimensão daquele problema ou daquela causa. Eu vou dar um exemplo simples, uma grande tempestade, uma chuva muito forte. Então tem um ponto específico, os danos podem ser estendidos às cidades, ao campo e por aí vai, né? Por aí em diante. E quem seria responsável, então, pela produção e confecção dos mapas? Então, nós temos uma ciência responsável por isso, que é a cartografia. Na elaboração dos mapas, daí nós vamos determinar uma metodologia própria, existem representações cartográficas que devem ser consideradas, existe uma técnica apropriada, tecnologias, e o responsável, a ciência responsável na confecção desses mapas é a cartografia, uma importante ciência nesse campo. E aqui nós temos aqui duas figuras, né, dois mapas, mas são dois mapas de um mesmo lugar. No caso aqui o Parque dos Lençóis Maranhenses. Na primeira imagem, nós temos uma imagem de satélite e ele vai considerar os aspectos naturais apenas. Então, aí só está retratando o parque com as suas formas de relevo, as lagoas, as nascentes, tá? E as formas de relevo. Nessa segunda imagem, que é o mapa de uso e cobertura da Terra, é um mapa do mesmo lugar, mas com uma finalidade diferente. A finalidade nessa segunda aqui, possivelmente, são para fins turísticos. Então, olhando a legenda, que é um dos aspectos de um mapa, você tem aqui, né, o povoado, que são esses pontilhados em vermelho, esse de amarelo são as dunas, os grandes lençóis, os pequenos lençóis. Então, claramente, nesse segundo mapa, ele tem uma finalidade de turismo, já que é uma região turística. E nesse próximo slide aqui, nós vamos falar a respeito da história dos mapas ao longo da história. Então, como é que surge essa questão dos mapas? É uma curiosidade, os homens sempre tiveram curiosidades
de saber sua procedência, de onde vieram, como se deu aquelas relações ali postas. Então é uma curiosidade humana os mapas e sua existência. E daí eles transpunham essa curiosidade que eles tinham, à medida que eu resolvendo essas curiosidades, eles transpunham para o papel, que não era o papel ainda, que nós vamos ver adiante, era em argila, né? Então, quais são as ideias básicas, as curiosidades básicas que o homem tinha? A noção de espaço e a noção de tempo, que são, inclusive, tempo e espaço, categorias de análise da geografia essenciais. Então, quando o homem conquista seu espaço, ele passa a se apropriar daquele espaço, ele também passa a comandar essa ideia de tempo, cronometrar o tempo das realizações das colheitas, do trabalho, do plantio, passa a ser regido também pelo tempo. E também, nesse terceiro tópico aqui, os mapas são produtos da cultura e da visão de mundo. Então, todo mapa ele é permeado pela cultura de quem o produziu. O mapa é um aspecto, algo cheio, permeado de intencionalidades. Quem foram, então, esses primeiros povos a produzir os mapas? Os babilônicos, os astecas, os gregos, árabes, chineses e os maias. Inclusive, os chineses, né, logo no período da produção dos mapas, são os povos detentores da ciência cartográfica na produção desses primeiros mapas. E os babilônicos também. Então, com destaque para os babilônicos e os chineses. Aí, quais eram esses materiais que elaboravam os mapas? Então, primeiro, como eu já disse anteriormente, confeccionava com a argila, depois nas pedras, eles marcavam as pedras, as rochas, as conchas e dentes de animais, o pergaminho, que é o couro de animais, o papel e atualmente muito o papel e os mapas digitais ou os mapas inteligentes. Os mapas digitais ou os mapas inteligentes, eles são feitos através de imagens de satélites, como fotografias, e transpunham também para o GPS, que é um meio digital, né? Aqui nós temos as representações de mapas antigos. Na primeira imagem, nós vamos ter um mapa em argila. Esse mapa aqui em argila foi produzido pelos povos babilônicos. O segundo mapa antigo, se você conhecer bastante de mapa, vai perceber que é o mapa da América do Sul, do subcontinente da América do Sul. E na primeira porção leste, você observa o Brasil, que ainda não o chamávamos de Brasil, né? Havia outras denominações, porque era território português. E também, se você olhar nesse mapa antigo aqui, essa segunda imagem, você vai observar que somente o limite entre os oceanos e a porção continental é que tinham essas entradas de povos nesse subcontinente sul-americano. E quais são os elementos presentes no mapa que facilitam a minha leitura ou a minha interpretação? Então, nós vamos ter o título, orientação, as coordenadas geográficas, a legenda, a escala e a fonte. Esses 6 elementos, nós os denominamos de convenções cartográficas, porque são elementos que você vai encontrar em qualquer mapa confeccionado, em qualquer momento, tem de ter esses 6 elementos aqui que eu apontei. Vamos observar nessa imagem, que aqui mostra exatamente o mapa do Brasil, aqui tem Brasil, alfabetização no 2000. Então, você vai observar o título, logo aqui acima. O título já responde a pergunta, do que trata esse mapa? Então, o título já te dá a resposta, que é sobre a alfabetização no Brasil no ano 2000. Aí, você tem a fonte aqui, ó, no canto superior direito, que é o IBGE. A posição geográfica, que vem em forma de triângulo, aqui é o norte, mas poderia vir a rosa dos ventos, marcando norte, sul, leste, oeste. Vem as coordenadas geográficas, que são essas linhas imaginárias em azuis aqui, ó, tracejadas sobre o mapa, que são os meridianos e os paralelos. A escala aqui no canto inferior direito, que esse pode ser escala gráfica ou escala numérica, que ela pode vir a forma que ela vem no mapa. Nesse mapa aqui ela está em escala gráfica. O que seria essa escala? Seria uma representação de quantas vezes foi diminuído ou reduzido o tamanho real de algo, de um estado, de um país,
ou de uma cidade para que coubesse no plano, no papel. E a legenda seria o quê? A legenda seria essa colorimetria que vai estar aqui no mapa, marcando as percentagens aqui na frente. Tem uma frase que vai dizer que a legenda é a alma do mapa. O título é a legenda, essencialmente, porque eles me ajudam a interpretar muito o mapa. Tudo bem? E, por último, aqui nós temos os mapas inteligentes. Trouxe uma gravura aqui de um celular. E nesse celular tem instalado o sistema de GPS e a pessoa está se localizando. Volto à questão do primeiro slide, da necessidade que os homens sempre tiveram de se localizar no espaço. E aí, à medida que vão evoluindo as novas tecnologias, vão evoluindo as formas de acesso a saber localizar-me no espaço. Só que essa localização no espaço, saber onde eu estou, é uma necessidade dos homens ao longo de toda a história da humanidade. Tudo bem? Esse assunto ele não esgota com essa aula, pode ser aprofundado posteriormente em novos slides. E com isso eu espero ter contribuído de alguma forma para o aprendizado e agradeço a atenção de todos vocês. Obrigada.